Muito bem, pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. O clássico do Cruzeiro acabou no empate de 0-0 na noite desse domingo no Mineirão, né, gente? Bora conferir mais esse vídeo com um corte com a imprensa esportiva repercutindo a superioridade do Cruzeiro nesse clássico contra o Atlético. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cabuloso já deixe seu like, se inscreva no canal. E se você ainda não é um inscrito do canal, já se inscreva e já deixe nos comentários se você concorda com Caio Jorge que o Cruzeiro amassou o Atlético. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Sempre que Cruzeiro e Atlético se enfrentam, a expectativa é alta, mas não tivemos vencedor. Quando dois rivais se encontram, é difícil encontrar qualquer tipo de consenso. A gente fez uma excelente partida, foi ataque contra defesa, os caras só se defenderam o jogo todo. Vieram pelo empate, eu acho, só se defendendo ali. A gente praticou futebol, amassou eles aqui no primeiro tempo, no segundo tempo, tivemos bola na trave. Tiveram mais volume de jogo, isso é verdade. Chutaram mais, talvez tiveram mais posse de bola, mas assim, sem chances claras, então não é a massa. Clássico que acabou mais cedo para Guilherme Arana, logo aos 15 minutos, no dia que marcava também o seu retorno do departamento médico. Dessa vez, né, minha posterior avisou, né, porque se for além é capaz de romper, né, a posterior de novo. Gabriel Menino foi para o jogo e olha, um jogo com mais lances duros do que de perigo. Uma das melhores chances foi só aos 39 minutos. Lucas Silva, com desvio, parou no travessão. Caio Jorge, que está vivendo uma fase pra lá de iluminada, parou em Everson. Assim como do outro lado, Cássio evitou o gol de Rony. O Cruzeiro pediu o segundo amarelo de Júnior Alonso. Minutos depois, o zagueiro deu lugar para Vitor Hugo. Já no escanteio, Lianco e Fabrício Bruno se estranharam dentro da área. E como eu já te disse lá no começo, do clássico, meu amigo, é difícil ter consenso. É difícil fazer uma análise, eu tenho a foto, não é nem empurrão, é o abração que ele me deu. Leitura dele, já cansei de reclamar. Eu já estava tendo esse lance desde o início, desde o primeiro escanteio, eu estava marcando em individual. Acho que ele, né, acho que se fosse comigo também eu tentaria cavar um pênalti, eu também tentaria fazer o que ele fez. Então acho que foi um lance de jogo normal. Pedido pela torcida, Gabigol foi a campo somente aos 38 do segundo tempo e não teve tempo de fazer muito. A última chance da partida foi do Atlético, com Júnior Santos e sem sucesso. E num clássico desta natureza, o nosso adversário não propor jogar simplesmente nos duelos e contra-ataque e mais nada. E acho que foi o Cruzeiro que teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. Uma partida onde os números favorecem o lado azul celeste. Em finalizações, 22 contra 7 do Atlético. Já nos escanteios, 15 contra 1. No entanto, no placar predominou a igualdade de 0-0. Resultado que mantém o Cruzeiro ainda no G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético cai para a 9ª posição. Ainda continuo achando o Palmeiras e o Flamengo como os favoritos ao título. O Flamengo empatou, o Palmeiras ganhou, abriu uns pontos na liderança. A gente tem que fazer o nosso. Tem que valorizar, porque apesar de eu não ter tido um desempenho bom, a gente, nos últimos 15 pontos do Brasileiro, fizemos 11. Ronaldão, agora eu quero saber de você. O Galo parece satisfeito com esse empate, a sensação que eu tive. Já o Cruzeiro ganha uma posição, porque o Bragantino não pontuou na rodada, mas ficou aquele gostinho de que poderia ter vencido, sim, a partida. Pro Cruzeiro, sim, com pênalti ainda. A gente viu as imagens aí, esse agarrão dentro da área. Acho que vai ter um cara corajoso nesse campeonato de dar esses pênaltis. Porque você tava o duro... com o símbolo do Galo atrás, é seu próximo adversário, Então, né? porque o maior de Minas foi garfado. Por isso, porque pra mim foi pênalti. E podia até escolher ainda os dois jogadores. O Lianco e o outro menino que segurou o zagueiro. Pênalti olha lá, duplo. esse lance lá. Pênalti o Alan duplo. Franco, olha lá. O Alan lá, pode escolher, o juiz podia escolher. E a bola já tá no ar aí, ó. Olha. Eu acho que eu iria pro lado do Lianco. Então, pode escolher. E aí eles não dão pênalti. Dá pra dar 2 pênaltis. Bate um, bate outro. Vai, bate outro. É unidurité. Agora o Cuca foi medroso nesse clássico. O Cuca, pra mim, foi medroso aí. Cruzeiro. É azul. O assunto. Que é o assunto agora. Olha, já fiz um link aí, já fiz uma ligação da sua carteira celular
com o Cruzeirão cabuloso. Vamos ouvir, então, algumas sonoras ou algumas falas de personagens de Cruzeiro e Galo. Vamos lá. Normalmente o derby é um jogo equilibrado, não é? De ataque, de resposta, normalmente é assim que eu vejo os derbys, e hoje vi este derby clássico um pouco uma equipa dominante e a outra a travar o jogo muito com o fato, travar o jogo com o contacto e a explorar só um tipo de futebol, que era lances mais na frente, contra-ataque, primeira bola, segunda bola, a sair dessa forma. E atenção, a base desta equipa do Atlético foi campeão em 2021, não estamos a falar de uma equipa qualquer. 21, não foi? Então os apontamentos estão corretos. E eu esperava um pouco mais do adversário, mas o importante foi a nossa atitude, o importante foi aquilo que nós quisemos criar e infelizmente não conseguimos finalizar. Esperava um pouco mais do adversário, hein? E o Diogo Dias é um dos auxiliares do Leonardo Jardim. Ele fez essa postagem aí provocando o Atlético Mineiro. O Cruzeiro não tem rival em Minas Gerais. Xiii! Hoje tive a confirmação que precisava. Jamais permitirei alguém falar que o Atlético é rival. Equipe ou equipa, como eles falam em Portugal, né? Que joga um clássico como o Atlético jogou hoje, jamais se pode considerar rival de equipe grande. Nossa, o Cruzeiro é um gigante incontestável. Os outros são apenas equipas do mesmo estado que lutam por objetivos inferiores, condizentes ao tamanho do clube. Obrigado a todos, foram extraordinários hoje. Que ambiente, parabéns aos jogadores. Orgulho em vocês. Pegou pesado, hein? Mas vem cá, qual é o nome desse rapaz? Moral, tá com a Diogo Dias. Cruzeiro que acaba de ser... Ele tá escrevendo. Ele acaba de ser eliminado na Copa Sul-Americana? Que isso? Com o Leonardo Jardim também falando de uma maneira muito desrespeitosa, né? Sobre a competição, sobre, enfim... Uma soberba inacreditável, hein? Tem a menor noção do que é Atlético e Cruzeiro. Como assim não tem rival? Primeiro que não ganhou o jogo, começa por aí. Disse, nem o jogo ganhou. Se tivesse metido uma goleada... Mas assim, não se diz sobre rival em uma partida. É verdade, ontem o Cruzeiro foi melhor. Mas cadê? 1-1 ou 0-0. Um ponto para cada um. O cara fala que confirmação, que jamais permitirei alguém falar que o Atlético... Como jamais? Quem é ele para dizer que jamais permitirá alguém dizer que o Atlético, sabe? Completamente descabidas as colocações desse rapaz aí. Houve ali uma provocação de lado a lado dos técnicos, mas o auxiliar falar um monte de besteira que ele falou ali. É importante respeitar o outro clube, assim como também, se fosse alguém do Atlético falando, seria tão absurdo quanto, né? O cara não tem noção do que ele disse. Caiu de paraquedas nos maiores clássicos do Brasil para falar de que não existe rival. Como assim não existe rival? A gente dá um desconto porque o Diogo chegou há poucos dias. Mas até por isso Diogo fica... Dias. Mas peraí. Vocês acham que ele acredita nisso que ele está dizendo? Ele está querendo tirar sarro, zoar, Mari não é? levanta uma coisa interessante, né? Depois dessa postagem aí, isso até dá uma abafada no que falou Leonardo Jardim, que também não foi pouco. Não. Também foi bem desrespeitoso. Eu acho que, para a sorte dele, houve essa postagem. Então agora os holofotes vão ficar todos em função do que foi escrito. Mas o que foi dito também foi meio, como diriam os amiguinhos do meu filho, foi meio soberbo. Isso é coisa para torcedor, né? Para auxiliar técnico, exatamente. não é, né? Profissional, que isso? Esse lance é o do pênalti, hein? Agarrão. Até que ponto é pênalti, não é? É pênalti, Eugênio. A regra diz que você não pode agarrar o adversário. Ele abraçou ali, abraço tem um monte. Então, não, tem que ser marcados todos. Todos. Não, eu acho que o abraço, quando causa real impacto... E o cara tá abraçando... Ele abraça e larga, ele não tá é? abraçando pra quê? O jogador se joga depois que já saiu do abraço. Pra ter impacto. Alguém te agarra buscando. A regra fala em fazer a falta ou tentar fazer a falta. Eu fiquei em dúvida, viu, professor? Tem dois. Na falta de um, tem dois. Você pode escolher qual dos dois ali. Tem aqui e tem ali. No Christian, né? Eu acho que a do Christian é mais. Tem dois. Aqui embaixo. Do que a do Lianco lá em cima. Tem dois agarrões. Isso aí não é futebol, não. Aí o da direita aqui, pra mim, é pênalti, que aí ele joga e faz a carga, né? Pesa muito a carga para derrubar o adversário. Da direita, sem dúvida nenhuma. Então, eu vejo mais pênalti no da direita, não no do Lianco. O da direita, sem dúvida nenhuma.
Então, 2 possíveis pênaltis na mesma jogada, hein? Na mesma jogada. Que coisa. Daria pra ter analisado. Várias vezes, né? E o Vê de jogo? mais, às vezes vê de menos. Tem umas coisas assim do VAR no futebol. E às vezes vê e as pessoas fingem que não vê, brigam com a imagem. E o jogo? Chamam O o VAR. Cuca disse, desculpe, professor, o Cuca disse que tem que comemorar o empate, mesmo não tendo o Atlético Mineiro não tendo um bom desempenho. E o Cruzeiro, o Leonardo Jardim cornetando, não esperava isso do adversário, esperava mais do adversário. Eu também esperava mais do Atlético, porque, por exemplo, o Atlético teve o menor número de recuperações na rodada. Só 26. E ele era, até o início dessa rodada, o time que mais recuperava a bola no campeonato inteiro. Aí foi ultrapassado agora pelo Bragantino, somando o campeonato inteiro. Mas nessa rodada foi o menor número de recuperações. O Cruzeiro finalizou ontem 3 vezes mais que o Atlético, 21 contra 7. Então são números que mostram que realmente foi inesperado. Porque o Atlético, se não tem feito uma campanha brilhante, ele é o time, até aqui, era o que mais recuperava a bola, o que mais finalizava, o que mais cruzava, ou seja, ele com uma das maiores médias de posse de bola. Ele ontem foi... a gente está vendo os números ali, ó. 3 Olha vezes. as finalizações, 22 do Cruzeiro contra 7 do Galo. Só Eu pra você ter uma contabilizei ideia. 21, ali estão 22. Então, 3 vezes mais. Vai mudar muito pouco na conta. Sim. Mas no alvo, número baixo, né? 4-3. Mas assim, significa que o time está dominando o jogo, que está ali, que está propondo, que está empurrando e tal. Olha os gols esperados, 1,46 a 0,18. Então, ações na área rival, 26-7. Todas elas mostram superioridade do Cruzeiro em cima do Atlético. Agora, isso não foi traduzido em gol. Ainda assim, não foi capaz de fazer gol. Que é um problema que inclusive é um problema mais do Galo nesse campeonato do que do próprio Cruzeiro. Agora, o que me chamou a atenção é que foi bem distribuído ao longo de todo o jogo. Você não está falando de um período do jogo em que o Cruzeiro amassou o Galo. Você está falando de uma constante durante toda a partida. E se eu fosse o Cuca, eu me preocuparia com isso. Como foi um predomínio durante toda a partida. O Cruzeiro podia ter ganho esse jogo no começo, no meio e no fim. O Cássio, a rigor, acho que pegou uma bola do Rony num contra-ataque. Tá certo, o Atlético teve problemas, né? Teve jogadores machucados. Perde o Arana muito mais uma cedo, vez machucou. né? 16 minutos. Aí o menino entra, se machuca também. Mas eu acho que não é justificativa para isso. E o que mostra também no lado do Atlético, reforça ainda mais essa situação de calendário, porque o Cuca chama para si a responsabilidade de ter colocado os jogadores voltando de lesão e dando a entender que eles ainda não estavam prontos, que é o caso de Arana e do menino, principalmente. Então, você acaba comprometendo a sequência do Atlético com 2 jogadores importantes. O Atlético, ele me deu a impressão de que entrou no jogo para sobreviver o empate. Sim, um time que tem Scarpa, Hulk, Rony, principalmente, mais um bom jogo defensivo do Rubens, mas Rony, Hulk e Gustavo Scarpa dava para ter apresentado muito mais na fase ofensiva. Então, quando o Leonardo Jardim ele fala, me surpreendeu a postura do Atlético, foi ali uma postura quase que covarde, de você aceitar que o seu adversário, mais que adversário, que o seu rival vai ser muito superior, vai criar muito mais, vai chegar muito mais perto da sua área e, por incompetência do Cruzeiro, não marcou o gol. Eu Mas, imagino, assim, Mari, que o próprio torcedor do Galo esperava mais do time. certeza, não é? com certeza. E não é nem mais sobre desempenho técnico, é postura mesmo. Eu achei uma postura muito covarde do Atlético ontem, assim, de praticamente abdicar do jogo, sendo que a gente está falando de um rival. Não costuma ser uma postura adotada por times comandados pelo Cuca, né? Não, é? e até pela própria característica de elenco, né? Não condiz com o que o Atlético apresentou ontem, aceitou muito fácil. Será o que jogo do entrou em Cruzeiro. campo já com esse pensamento ou foi forçado a jogar assim? Não, o Cruzeiro tem tido bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Aham. E eu acho que aí está a diferença. O Cruzeiro já há algum tempo abriu mão da Copa Sul-Americana. Então ele consegue ter um time mais inteiro no Campeonato Brasileiro. Ele consegue jogar de forma mais plena o Campeonato Brasileiro, o que o Atlético não está conseguindo, porque o Atlético está mais desgastado que o Cruzeiro. Mas, além do desgaste, é um Atlético que a gente vê, eu dizia agora há pouco, que é o time que mais finaliza, que mais cruza, que mais rouba a bola e tal, tem maior posse de bola, uma das maiores, pelo menos, no Campeonato Brasileiro.
mas que a gente olha para o campo e vê que não estava conseguindo transformar isso em bons resultados. O Cuca fala ali, 11 pontos em 15 disputados. Mas para os números que o Atlético tinha, que mostravam um time muito intenso em campo, a gente via claramente, por exemplo, problemas defensivos. Quando o Atlético não recuperava a bola no campo de ataque, estourava lá atrás. Por exemplo, ele perdeu um jogo outro dia para o Deportes Iquique lá, que ele dominou o jogo inteiro e perdeu o jogo de 3-1. Então, assim, é um time, primeiro, que não estava conseguindo converter os gols nas finalizações que ele criava, e quando o adversário passava da primeira linha de marcação, a defesa estava entregando ouro. Então, eu acho que ontem foi muito isso, assim, não podemos perder. É a coisa do clássico. A coisa do clássico que muitas vezes faz com que o jogo seja mais feio. Que eu vou fazer? No clássico... Foi um 0-0 diferente de Flamengo e Botafogo, né? Sim, porque o Flamengo e Botafogo teve mais... O Flamengo foi superior, mas o Botafogo também não abdicou. É aquele jogo que o Atlético foi o seguinte, olha, tá difícil pra gente, nós estamos desgastados, temos problemas no elenco e tal, o time não tem jogado bem, vamos para não perder o jogo da honra que a gente não pode perder pro rival. E amarrou o jogo. Olhando pelo lado do Cruzeiro, que a gente olha para a tabela, o Cruzeiro está com 17 pontos, tem 1 ponto a menos que o Flamengo e 5 a menos que o Palmeiras, É um time para ficar de olho no Campeonato Brasileiro. Eu eu digo hoje que o Cruzeiro é um dos candidatos ao título. Não estou dizendo que é favorito, não é favorito, mas é candidato. Pelo desempenho que tem tido contra gigantes como o próprio rival, o Atlético Mineiro é rival, sim, do Cruzeiro. Outro dia fez um grande jogo contra o Bahia, ganhou do Flamengo. Ou seja, com o elenco que tem, com o trabalho que vem melhorando, o Cruzeiro não se coloca como um dos candidatos ao título do brasileiro? Vocês discordam? Goleou o Sport, eu concordo, mas eu acho que corre sérios riscos de morrer pelo discurso que a gente está acompanhando. Ah, é? É. Tanto do Leonardo Jardim quanto do auxiliar que a gente mostrou agora. Soberba pode atrapalhar? Sim. Eu acho que tem que tomar muito cuidado para esse tipo de discurso não entrar ali, não contaminar elenco, porque o Cruzeiro precisou passar por essa fase de grandes contratações, né, de nomes importantes. O próprio Leonardo Jardim teve uma postura muito positiva, identificando ali que nomes não dariam, né, certo para jogar só por nomes. Aí agora muda. Arrumou a casa. Exatamente, retomou o bom futebol de Matheus Pereira, o Christian está fazendo uma ótima temporada, o Cássio parou de falhar, Caio Jorge marcando lá na frente, o Gabriel aceitando a condição Ontem, em determinado de momento do reserva. tempo, a torcida gritava pedindo a entrada do Gabigol. Exatamente, então assim, tranquilizou muito o ambiente, que era um discurso puxado pelo próprio presidente, né? O Pedrinho, ele assumiu essa postura de tenho dinheiro, vou contratar jogadores importantes, enfim. Não pode tomar agora essa... Pode subir a cabeça, né? Exatamente. Mas tem futebol, tem bola, tem elenco, tem investimento, tem time para brigar, para se candidatar ou não? Tem trabalho, o trabalho está aparecendo, está acontecendo. Elenco sempre teve. Aliás, era um problema ter o elenco que não correspondia. Agora, o principal ele achou, é um time. Independente de escalar Dudus e Gabigols, ele tem um time de futebol. Para título, acho um pouco puxado. Mas acho que tem gente melhor para título. Assim, se a gente olhar, teoricamente, hoje a gente vai olhar. O Palmeiras é o grande favorito ao título, pelo investimento que o Palmeiras fez, pelo encaixe que ele já encontrou nesse início de campeonato. Você tem o Flamengo que vai estar brigando junto com ele. O Cruzeiro tem uma diferença em relação a ambos. Ele não joga o Mundial de Clubes. Exatamente. E ele já está eliminado da Copa Sul-Americana. Exatamente. Então ele terá tempo para trabalhar algo que vale ouro. Principalmente no futebol brasileiro. Quando você tem material humano. Porque tem time que tem tempo para trabalhar e só joga esse tempo fora. Mas no caso, o Cruzeiro tem e o Cruzeiro vai se reforçar, imagino eu. Vai buscar jogadores na janela de meio de ano para melhorar ainda mais esse elenco. Então o time está arrumado, o time tem perspectiva, vai descansar no meio do ano e vai descansar entre as rodadas do Campeonato Brasileiro, enquanto esses outros dois estarão ali brigando por competições paralelas. Não se candidata? Não pode ser? Candidata, sim. Inclusive a Copa do Brasil, né? Porque fez um bom resultado contra o Vila Nova, que faz uma boa Série B. Tem esse jogo da volta. Ele pode descansar no jogo da volta. Exatamente. Então, se ele garante... vivo, tá com tempo. O Abel, Copa do Brasil pode se apresentar também. O Abel me lembrou um amigo meu que dizia que time ruim, quanto mais tempo tem, mais aprimora os defeitos. Mas claro que não é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro já tinha qualidade, inclusive quando não mostrava jogo.
né? A grande discussão era a qualidade dos jogadores que Tem tinha. um bom trabalho e pode trabalhar, né, quando tem uma comissão técnica que sabe o que está fazendo. Verdade. E pode ir aperfeiçoando. Isso eu lembro, assim, o Flamengo do Jorge Jesus conseguiu alcançar aquele desempenho, não sei onde vai chegar o Cruzeiro do Leonardo Jardim, mas alcançou aquele desempenho muito favorecido pelo fato de ter sido logo eliminado da Copa do Brasil daquele ano de 2019 para o Atlético Paranaense, que depois virou campeão da competição. E o Flamengo teve semanas livres, que foi justamente quando o Jorge Jesus arrumou o time do Flamengo naquele segundo semestre e decolou para fazer história. Então, o Cruzeiro vai ter a possibilidade disso, de ter um meio de ano para trabalhar ainda mais e de ter semanas livres entre os jogos do Campeonato Brasileiro. E não usar... É isso aí, pessoal. Diante de mais 61 mil pessoas, Cruzeiro e Atlético ficaram de 0-0 na noite desse domingo no Mineirão. A partida fechou na 9ª rodada do Brasileiro. Apesar de não ter balançado as redes, a equipe celeste criou mais oportunidades e praticamente alugou o campo da defesa do rival, como mostram os dados. O Cruzeiro mostrou organização e força física, mas pecou nos últimos passes na conversão das jogadas. Com o resultado, o Cruzeiro aparece em 3º lugar com 17 pontos, 5 atrás do líder Palmeiras e superando o Bragantino pelo saldo de gols. O Cruzeiro volta agora suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, dia 22, o time celeste visita o Vila Nova pelo jogo de volta da 3ª fase da competição. Na ida, os comandados de Jardim venceram de 2-0 com os 2 gols de Caio Jorge no Mineirão. Vou ficando por aqui, mas já deixe seus comentários e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!